E o próximo estilo é a British Brown Ale. Vamos entender um pouquinho mais sobre a British Brown Ale? A British Brown Ale, ela é uma cerveja que historicamente, né, ela foi criada aí em Londres. Ela é uma cerveja que não tem uma complexidade de malte como a Porter. Então, vamos fazer aí uma escalinha, tá? Brown Ale, ela tem menos malte torrado e menos malte caramelo do que a Porter, e a Porter menos do que a Stout. A Stout, ela tem uma carga grande de malte caramelo e de malte torrado. A Porter, um pouquinho menos. E a Brown Ale, nessa escala, menos ainda. Graduação alcoólica dessas três é a mesma, tá? Por volta de 5% de álcool. Tanto a Brown, quanto a Porter, quanto a Stout. O que está variando bastante aí nesses três estilos vai ser a intensidade e complexidade de malte. Também o amargor. O amargor entre esses três estilos vai subir um pouquinho, tá? Então, fazendo primeiro, né? A primeira coisa aqui que a gente está fazendo é a comparação entre estilos, para que vocês se situem um pouquinho melhor, né? Brown, depois Porter e depois Stout, em nível de complexidade de malte, intensidade de malte e intensidade de amargor. A álcool nesses três estilos é o mesmo, tá? A graduação, mas vamos focar então na Brau. A graduação alcoólica da Brau é de 4,2 a 5,9 de álcool. 4,2 já não é mais uma cerveja light, uma cerveja session. Os ingleses eles gostam muito de cervejas que têm uma graduação alcoólica mais baixa, de 3,5 a 4% de álcool. É o que se vê por aí. É o caso da bitter, né? A bitter que geralmente é feita na Inglaterra é a Ordinary Bitter. Ordinary tem uma graduação alcoólica mais baixa. A Mild é uma cerveja mais leve do dia a dia dos britânicos. A Brown Ale não é essa cerveja do dia a dia, nem a Brown, nem a Porter e nem a Stout. A Brown ela fica então aí na média nos seus 5% de álcool. Ela tem uma cor que vai aí de um amber um pouco mais intenso até um marrom bem intenso, tá? Não chega àquela coloração muito escura, como é uma Russian Imperial Stout. Ela vai ser uma cerveja que vai ter uma coloração ali na média, um marrom, tá? A Brown Ale ela pode ser uma cerveja fermentada em barril de inox ou, ou em barril de madeira. Barril de madeira são aquelas cervejas que lá na Inglaterra eles chamam de cask beer. Cask beer são as cervejas que são terminadas, ela termina de fermentar no barril, na hora que você coloca no barril para enviar para o pub. Então é uma cerveja com uma carbonatação bem baixa e ela também é servida numa temperatura acima de 12 graus. O mínimo é 12 graus, tá? Então por quê? Eles têm que setar a câmara fria para 12 graus ou simplesmente deixar o barril à temperatura ambiente. E aí a gente está falando de servir essa cerveja por volta de uns 20 graus, tá? Temperatura ambiente na Inglaterra, né, gente? Por volta de uns 20, 25 graus até. Então, ela tem as duas versões, tanto a cerveja mais carbonatada e mais gelada, quanto a menos carbonatada e a menos gelada. A Brown Ale, então, ela se destaca aí da Porter e da Stout, que nem eu falei. Também o BJCP traz para gente que existe uma Double Brown Ale. A Double Brown Ale vai ter seus 7, 7,5 de álcool, que é uma versão um pouco mais forte, que não está no BJCP.
tá? Mas é só pegar e dar uma intensidade um pouco maior aí para Brown Ale, que se chega nessa intensidade um pouco mais forte. Historicamente, ela foi criada ali em Londres, né? Ela é uma cerveja um pouco histórica. E aí tem muita gente que quer separar em Brown Ale histórica como um estilo histórico, como aqueles estilos históricos que tem no BJCP, né? E a Brown Ale moderna. Por quê? Antigamente era uma cerveja que tinha um caramelo muito leve, tinha um corpo muito leve. E hoje as cervejarias estão fazendo Brown Ale com uma intensidade maior de malte, tanto caramelo quanto malte torrado, dando aí mais intensidade de malte e complexidade de malte. Então, na Inglaterra se vê nitidamente duas vertentes dentro da Brown Ale, tá? Uma versão um pouco mais histórica, que eles chamam de London Brown Ale, tá? Querem colocar, talvez no próximo BJCP saia como um estilo histórico, com o nome de London Brown Ale, e aí talvez uma British Brown Ale, que é a versão moderna, mais maltada e mais complexa. Então, importante entender essa história dela, tá? Como fazer a carga de malte dessas duas vertentes? Quando a gente está falando da mais leve primeiro, você está falando aí de uma base, a base vai ser sempre Pale Ale e vai ter Pale Ale malte seis fileiras também, malte seis fileiras para dar um pouquinho mais de corpo. Os ingleses fazem de uma maneira geral a base da cerveja mais gorda, mais intensa, né? Usando bastante Pale Ale, né? E não usando tanto Pilsen, usando malte seis fileiras, um Pale Ale seis fileiras e usando bastante o Munique para dar uma base mais intensa. Então a base na Brown Ale ela vai ser essa um pouco mais intensa. Se a gente pegar a vertente, vamos produzir então a vertente que a gente chamou de London Brown Ale, que é a mais leve, a histórica, é a versão histórica. Eu usaria aí muito cara red, por volta de 10 a 12% de cara red. O equivalente ao cara red, tá? É um malte cristal que tem aí uma coloração por volta de 50 EBC. E aí não usaria o Caramunique, tá? Porque o Caramunique ele vai dar mais complexidade para essa cerveja. Ou usaria muito pouco, 1, 2, máximo 3%. E um pouquinho de malte torrado aqui para não deixar esse malte torrado muito intenso. O malte torrado nessa London Brown Ale, que é a versão histórica, seria em torno de uns 3 a 4%, mais ou menos. Tá? Estamos falando do malte da versão histórica que a gente chamou de London Brown Ale. E da versão moderna que chama British Brown Ale, muito parecido com a Porter. Muito parecido com a Porter. Tá? Usaria aí um Caramunique de 5 a 7%, um malte torrado aí entre 4, 5 até 6% de malte torrado. Que fica muito próximo de uma Porter, então qual que é a ideia de ter uma Porter e uma Brown Ale? Na verdade, as cervejarias modernas que fazem essa versão Brown Ale mais intensa. Na hora que a gente está falando de cervejarias modernas, são cervejarias novas, cervejarias que produzem IPAs, né? Que produzem cervejas mais arrojadas. São cervejarias mais modernas, que têm essa pegada mais moderna, que acaba pegando a Brown Ale, então, essas cervejarias mais modernas, e produzindo uma cerveja um pouco mais intensa, né? Porque o público gosta. É uma cerveja que tem mais saída fazer uma Brown Ale mais intensa do que fazer uma Brown Ale leve, com muito caramelo. No Brasil chega uma Brown Ale chamada Newcastle. Newcastle, né? Novo Castelo. Uma cerveja importada, inglesa, que ela é uma cervejaria antiga, bem tradicional, e que produz uma Brown Ale versão histórica, que ela é puro caramelo, tem pouca complexidade de malte.
tá? Então aí a gente tem duas vertentes dessa Brown Ale, então fiquem atentos nisso, que uma é bem levinha e outra é mais intensa e mais complexa. Vê aonde que vocês vão mirar, tá? BJCP inclui as duas, tá? A cor eu falei, a cor ela é geralmente um marrom. É lógico que a versão histórica ela é mais clara, ela vai ser amber, amber escuro, é um avermelhado. E a versão mais moderna ela vai ser mais puxada para o marrom. O amargor 20 a 30 IBU, tá? Que lúpulo que a gente vai usar? Lúpulo inglês histórico, tá? Vamos usar aí as variedades de lúpulo antigas. Para amargor, o Target ele é o mais tradicional, mas pode muito bem ser usado um Magnum ou um Columbus, que tem o perfil muito parecido com os lúpulos ingleses. Final de fervura, não vai jogar lúpulo a 0 minutos. Não jogue a 0 minutos uma cerveja que não pede aroma de lúpulo. No máximo a 10 minutos do final da fervura, tá? Uma adição de 20 a 10 minutos do final da fervura. Essa adição numa taxa de lupulagem de meia a 1 grama por litro uma cerveja dessa, tá? E aí fica aí, né, dependendo a versão histórica que ela é mais leve, faz um IBU mais por volta de 20 e uma versão mais maltada você pode fazer um IBU um pouco mais alto, para cima de 25. Também é aceito lúpulos florais. Pode ser algum lúpulo alemão, como um Mittelfru, um Styrian Golding, um Tettnanger, até um Saz aqui cabe. Até um Saz fica legal, galera, né? Quebrando um pouquinho de paradigmas. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Faltou o quê? Faltou falar da água sempre, né? Por último. Ah, fermentação também. Fermentação numa Brown Ale, ela segue a mesma coisa do estilo anterior, que era a mild. Então você pode ter uma levedura neutra, como Nottingham ou S05, fermentada em temperatura mais baixa, entre 17 e 18 graus. Uma levedura intermediária aí, que é a London Ale, tá? Que tem um esterificado intermediário, não é tão intenso, que eu acho a mais saborosa, não é tão intensa, mas é o esterificado mais saboroso, eu acho que eu usaria ela e fermentaria entre 18 e 19 graus, ou frutados mais intensos, que é S04 da Fermentes e um Windsor, por exemplo, da Lallemand. Essas leveduras eu fermentaria por volta de 20 graus, que dá um esterificado maior. Água numa cerveja dessa, os targets da água. O cálcio pode ser por volta de uns 80 ppm, 70, 80 ppm. Magnésio de 10 a 15 ppm. O cloreto por volta de 100 ppm. E o sulfato por volta de uns 80 ppm. E aí pode fazer uma correção aí de bicarbonato, que é para manter o efeito tampão aí na cerveja, que vai ficar um pH estável durante a mostura. Essa é uma cerveja que, se você quiser fazer sem correção de pH, né, sem jogar ácido, não tem problema nenhum. Se você tiver uma mostura com pH entre 5,5 e 5,6, a cerveja final vai ter um pH final de 4,5 a 4,6. pH um pouquinho mais alto, né, da cerveja final, realça um pouco mais o dulçor da cerveja, tá? Por isso que muita gente joga uma carga de bicarbonato ou de carbonato maior na água dessas cervejas escuras, que é para aumentar um pouco o pH e realçar um pouco mais o malte. Não é obrigatório, tá? Você já está usando cloreto para realçar um pouco o malte, mas, né, um ajuste fino aí seria o ideal. Deixar essa cerveja aí com pH final por volta de 4,5 a 4,6. Cervejas bem maltadas, né?
E eu acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a Brown Ale, que é um estilo que pouca gente faz. Já fizeram Brown Ale? Escreve pra gente nos comentários.